Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Doutor Egnaldo, tá vivo por aí também? Bom dia, querido, tudo bem? Tá me ouvindo aí ou não? Seu microfone, doutor Egnaldo. Bom dia, meu irmão, tá me ouvindo? Agora sim eu tô ouvindo alto e claro, glória a Deus. Tá eu me ajeitando aqui com a tecnologia. Ah, sim, então, é normal, isso aí, né, de vez em quando dá uma surra na gente, mas tudo bem, né, isso, mas isso aí é pra vocês que são mais velhos, né, assim, pra mim não, eu não tenho essa dificuldade não. Mas tudo bem, doutor, tudo tranquilo, como é que foi a semana? Graças a Deus, tudo ótimo, semana excelente e vamos aproveitando um pouquinho do gozo de férias lá da igreja, estamos dando um passeio. Então paramos esse momento para estarmos juntos no nosso tema de hoje. Maravilha, então vivenciar esse momento com o povo aí. Maravilha, então estamos em viagens por aí, pelos mundões. Por esse mundão de meu Deus fica melhor, né? Tá certo. Mundão de meu Deus fica melhor. Mas tá certo. Doutor Egnaldo, mais uma vez, seja muito bem-vindo, querido. Obrigado pela tua participação aí, pelo teu tempo disponível. Você tem disponibilizado para a Rede 316, para abençoar esse povo aí que está aí plugado na rede em muitos lugares deste planeta do nosso bom Deus. E hoje nós vamos falar sobre mais um transtorno que tem gente que acha que não existe, né? Aquela historinha da, por exemplo, a criança ela tem um mundo imaginário, né? Ela tem lá, quando é criança, ela tem lá até algumas delas que dão até nomes, né? Para algumas, para as fantasias. Aí tem lá o amiguinho imaginário que tem um nome, que ele sai com ela, que ele anda, ela conversa e tal. E às vezes o trem fica até sério demais, né? Que aí o pai e a mãe já ficam meio preocupados, achando que o garoto pirou mesmo de vez. E aí, mas depois só que a pessoa cresce e aí tem algumas coisas que fica difícil de se explicar, aí tem que ser para os nossos médicos e doutores e quem estudou, não é isso, doutor Egnaldo? Então você vai falar um pouco hoje sobre delírios e muito mais, é isso? Isso aí. Antes de iniciar, quero dar os parabéns para a pequena Débora. Rapaz, eu vi a vinheta dela ali, afinadíssima ao cantar Rede 316. Você viu aí? Um abraço. Parabéns. Todo dia ela passa aqui para me dar um bom dia e todo dia tem uma novidade. Ela é uma figura. Isso, maravilha. E também o programa na Nossa Pátria Brasil, né? A Márcia Doneda falando sobre uma coisa que foi interessante, como você citou criança aí. Me fez lembrar quando ela falou ali sobre a questão de viver a frustração, o limite, porque a criança vai para a escola e começa a aprender. Então, excelente, semana que vem já tem mais discussão aí, né, aprendizado sobre essa palavra de amor, carinho às crianças, aos pais e também sobre a rede social. E hoje nós vamos falar sobre delírio, que ele está dentro de um transtorno, né, que é o espectro de esquizofrenia, e outros transtornos psicóticos que a gente vai estar falando também em relação a essa situação. E aquela chamada que eu fiz é justamente isso. E foi legal você ter falado sobre a questão da criança. Ela tem aquele amigo imaginário, ela brinca sozinha, ela vai interagindo, né, com o mundo da forma dela, cria o amigo imaginário, dá nome, e os pais vão observando que tem uma fase da vida que realmente isso acontece. E quanto ao delírio, a gente já vai falar numa questão já da pessoa, da juventude para adulto, né? A gente não vai dizer tempo aqui, qualquer, mas a questão desse transtorno, que é importante estar sendo observado. Eu, quando mais jovens, né, como na pré-adolescência, e andava pelas ruas ali de Barra Mansa, a gente correr para trabalho, e às vezes encontrava algumas pessoas falando sozinho, passando algumas coisas diferentes, e na minha ideia, aquilo que se falava, aquilo que eu aprendi pela religião, né, algumas coisas a gente achava que era a pessoa que estava endemoniada. E depois, quando a gente vai aprendendo, vai estudando, e a gente conhece que pode sim
está passando por um delírio, por um momento de transtorno. E o que é isso? O que é isso? Falando delírio? Delírio, o que é aquela crença falsa e firme em algo que não é um fato, né? É um distúrbio psicológico. Alguns já ouviram falar sobre a esquizofrenia, então ele pode estar justamente vivenciando esse transtorno esquizofrênico. Já falamos de filmes aqui daquele matemático, né? Uma mente brilhante, que ele vivia justamente isso. E muitas vezes nós encontramos com pessoas que estão vivenciando tudo isso e não sabemos como lidar, ou até mesmo porque a gente acaba acreditando, né? Porque existem vários tipos de delírios, né? E uma experiência minha que no meu ensino médio, a gente achava estranho, mas ninguém comentava porque não sabia. A gente fazendo o ensino médio, logo no início, tinha um professor, gente finíssima, um homem muito inteligente, e ele estava vivenciando num momento de crise justamente esse momento de delírio. Ele era um professor de língua portuguesa e ele tinha ele vivenciava que um momento de delírio de perseguição, ou seja, aquele persecutório, que a gente vai falar depois, que eu fui ver esse nome diferente, né, que é um tipo de transtorno, e ele achava que a coordenação estava enviando pessoas para poder vigiar, estavam olhando ele. E um dos momentos a gente achou muito estranho, antes dele ser afastado da sala de aula, ele estava conversando com a gente, mandou todo mundo ficar calado, foi na ponta do pé até na porta, abriu a porta rápido e olhou e falou: tá vendo, já saiu correndo porque sabia que eu estava vindo para cá. Quer dizer, e não estava acontecendo nada disso, ele estava vivendo um delírio, né, um transtorno, e era um subtipo, né, que a pessoa tem a crença de que está sendo vítima de conspiração, está sendo enganado, espionado, né? E pode até ser envenenado ou drogado para sair daquele local, para tirar ele dali, porque querem aquele lugar, porque ele pode ser uma pessoa que sabe muito e é perigosa para eles. Então, são tipos que a gente ouve e às vezes não percebe, né? Então, tem vários subtipos, né? As pessoas vão olhando como que é, e aí é levado para um médico, o médico encaminha também para a avaliação psiquiátrica e pode ser cuidado, a pessoa vai ser tratada em relação a isso e ela vai também poder reconhecer, mas muitas vezes ela vive firmemente aquela crença e só o que está de fora que vai perceber o que está acontecendo. Doutor Aguinaldo, essa semana, curiosamente, eu estou falando aí, não sei se vai ter a ver, acredito que não, se bem que me falaram que o quadro que essa pessoa que eu vi nessa semana parece que era uma derivação do toque. Eu vi então, assim, essa semana tem uma moça que ela é uma, como é que chama? Uma blogueira, uma youtuber, sei lá. E essa moça, lá no Pará, a gente chama de cacuete, né? Não sei como é que chama no Rio, mas cacuete é aquela pessoa que tem alguma, né? Pessoas que piscam compulsivamente, pessoas que mexem o pescoço, ou dão uma sacode o braço, ou tem alguma, né? Alguma situação ali que não é normal. A gente chama de cacuete também. Cacuete também, né? Então. E essa moça, ela é como eu falei, ela é uma blogueira, uma youtuber, sei lá. E ela faz uns gestos com o rosto, né? E, assim, uns gestos diferentes com o rosto e assovia. A cada tantos segundos ela faz um gesto com o rosto e assovia. Aí esses dias a minha filha, ela é estudante de psicologia. E aí a minha filha trouxe, né? Ela falou: pai, você já viu esse tipo de toque aqui? Aí eu fiquei assim, eu falei: toque? Aí ela pegou e falou: esse é um tipo de toque. A pessoa, uma das seguidoras dessa moça, perguntou para ela como é que era uma pessoa com soluço daquela forma como ela... aliás, minto. A própria blogueira gravou um vídeo dizendo que ela estava com soluço e agora com esse cacuete, como que era aquilo, entendeu? E aí ela, claro, filmando aquilo ali, fez aquele vídeo e tal. E você acha que está mais relacionado ao toque mesmo? Ou será que isso não seria uma espécie de delírio também? Porque assim, é uma coisa tão estranha que você às vezes pensa até que a moça está
é que eu posso dizer? Que ela pode estar até simulando aquilo, sabe? Então, assim, de tão estranho que é o negócio, né? Não sei se o senhor já conhece essa moça. É um tipo, pode ser um tipo, né? Vamos falar assim, não é. A gente nunca vai afirmando de imediato. A gente pede para que a pessoa procure uma ajuda profissional e ela vai ser trabalhada em relação a isso e até mesmo passar por um psiquiatra, psicólogo, um médico. Eles vão trabalhar toda aquela rede de atendimento para poder acompanhá-la. E pode ser um transtorno obsessivo compulsivo, um TOC, né? Agora, já o soluço, né, que já está indo para o organismo, né, somático, e aí teria que se investigar. A gente não falaria que entraria nessa questão do delírio, tá? Porque quando a gente vai falar sobre um tipo somático, né, desse subtipo, ele só vai aplicar quando não é um tema, deixa eu ver aqui, quando ela começa a envolver sensações corporais. Então, por exemplo, você pode dizer, mas a sensação do delírio, sensação corporal, é o tipo, vou dizer, o hipocondríaco. Ele vai falar que ele tem um problema, ele não pode, ele está com a enfermidade, mas ele não tem condição de engolir porque o estômago dele foi obstruído, não entra medicamento. Então ele vive firmemente essa crença. No caso dela, ela está vivendo aquele momento do soluço. Da onde vem isso? Qual é essa reação que está aparecendo no seu físico externamente? E aí ela teria que ela vai passando por toda uma orientação e pode sim chegar a uma solução. Como o cacuete, que a gente conhece, como você mesmo disse, a gente vai trabalhando. Tem pessoas que começam o cacuete brincando, né? Eu já falei uma vez, um colega, ele tinha um cacuete de ficar chacoalhando a franja, justamente do cabelo, quando na época começou a deixar o cabelo crescer, e aquilo se tornou um cacuete, e ele foi justamente mais tarde, quando aquilo ficou incômodo, ele foi buscar um tratamento e conseguiu escapar, sair daquela situação, né? Mas é bom investigar. Sim. Quando criança, quando criança não, adolescente, né, a gente gostava de bater uma bolinha e tal, e tinha um rapaz também que tinha um cacuete muito estranho, que ele pegava, ele girava o pescoço, ele ia lá no ombro e voltava, e a gente jogando bola, ele parava para poder fazer isso, né, e era algo assim. E na época, como claro, a gente só conheceu como um cacuete, que ele tivesse adquirido aquilo lá, né, de alguma forma, não sei. A gente nunca entendia que aquilo poderia ser até mesmo um distúrbio, né, alguma coisa nesse sentido, né. E aí, claro, nessa época também não existia a palavra bullying, né. O bullying já existia, mas a palavra não existia. Então Exato. Todo mundo tirava uma onda violenta do cara. E ele também levava, ele, pelo menos assim, exteriormente ele levava numa boa, né? Agora a gente não sabia, aí depois que a gente cresce que a gente vai pensar, né? Nas besteiras que a gente faz quando criança ou adolescente e tal. Mas enfim. Pois é, Elber, tem muitas coisas que nós passamos, né? Que hoje nós vamos entender que foi bullying, ou que nós fizemos com o outro, que na época não era dito sobre isso. O sofrimento ficava ali depois de dar conta, né? Sim. E doutor Aguinaldo, assim, e quais os tipos, vamos dizer, de delírio, né? Claro, delírio a gente já dá para você ter uma noção de que de fato é algo que, né, que a gente cria, que a gente imagina, é um mundo que, como o senhor muito bem fala até na chamadinha da rádio, o senhor fala que é algo que as pessoas acreditam, né, que existe e é algo mesmo, né, é uma fantasia que ela crê, né? E tem outro tipo de delírio além dessa fantasia? Existe, por exemplo, o delírio quando a pessoa está dormindo, ela pode ter esse tipo de delírio também? Geralmente o delírio, para nós que estamos observando, parece que a pessoa está em um outro mundo. É o tipo do transtorno de esquizofrenia, ele está dentro, né? Sim. Então, assim, os tipos de delírio que você vai encontrar, e aí você vai perceber na fala ou na atitude da pessoa. Por exemplo, ali, nós vamos encontrar delírios de pobreza. Eu já falei um pouco do hipocondríaco, né? Sim. Aquele que pode dizer que tem uma enfermidade, tem um câncer e não consegue engolir o medicamento porque o intestino dele está obstruído. Tem aquele que é de pobreza, delírios de pobreza, que
que são comuns às vezes nas depressões, tá? E aí a pessoa crê firmemente que está arruinado financeiramente, não tem dinheiro, a preocupação com os familiares que pode achar que eles até estão passando fome, estão doentes ou mortos. E é interessante também que a gente vai encontrar o de grandeza, né? Aquele que a pessoa acha que é uma figura famosa, né? Como ele é o presidente de uma grande empresa, o presidente até do Brasil, ele pode se dizer, ou o rei, e aí ele pode até envolver que ele pode ter a capacidade de voar, que ele tem poderes, superpoderes. Então, assim, aquelas pessoas que têm esse delírio precisam se tomar cuidado, vai que ele acha que quer voar e pula de um prédio que quer voar, né? Então, esse não é aquele que está procurando suicídio, não. Ele realmente crê que ele tem esses poderes, né? E aí é importante a gente estar atento em relação a isso. O que eu falei, o delírio de perseguição, né? Tem a pessoa que elas vão com as ideias assim meio bizarras, meio que, eu tô aqui, eu não posso, o pessoal quer me matar aqui, então eles pegaram a água da torneira, colocaram um produto químico lá, do extraterrestre lá, que vem uma coisa de fora, só para ele mesmo, que só ele que vai perder a vida dele. Então tudo isso precisa estar atento em relação a esses delírios. Tem problemas que atingem famílias, por exemplo, aquele delírio de ciúmes, né? E a gente chama de delírio de ciúme, o ciumento de infidelidade, e aí ele crê firmemente que o seu cônjuge, seja a esposa ou o esposo, estão tramando ali, estão procurando trair, estão sendo infiel. E aí como é que vai observar isso? Ele vai conseguir meios, ele vai olhar a roupa amarrotada, que a roupa às vezes não foi passada ali, tá ali, não, tá vendo? É isso aqui, e aí cria aquele transtorno às vezes na família, dentro de casa. Então são coisas que vão causando, a gente causando grandes transtornos, né? A gente às vezes está acostumado a ver aquelas pessoas que possivelmente vivenciam ou uma fuga, um delírio, algo que tenha acontecido, estão na rua falando sozinho e precisam, vivem um momento de esquizofrenia, desse transtorno de esquizofrenia, né? E precisa do cuidado, e ele está ali, né? Às vezes estão pessoas, nós já encontramos, né, em Barra Mansa, um grupo indo visitar nas madrugadas, pessoas que saíram das suas famílias e eram pessoas que fizeram faculdades, né, pessoas que estavam ali, que tinham uma boa formação, mas estavam vivendo um momento de uma outra história de vida, né, uma outra ideia, e ele estava ali na rua, ali igual um mendigo, pobre, sem ter recursos nenhum, e precisaram de ajudas, precisaram de cuidados. Isso nós estamos falando hoje de delírios sem alucinações, né? Semana que vem eu vou falar sobre as alucinações. Certo. Eu quero dizer para você que está ouvindo aí a Rede 316, você pode mandar a tua pergunta, viu? Pode ficar tranquilo que a gente não vai estar identificando você, a gente apenas vai fazer a pergunta que você mandar para a gente vai enviar para o doutor Egnaldo Pinheiro para que ele possa responder aqui para a gente no ar, mas fique tranquilo que você não vai ser identificado. E já chegou aqui uma pergunta para a gente, doutor Egnaldo, uma pessoa está perguntando o seguinte: uma pessoa com esses tipos de delírios, ela pode se tornar perigosa, uma ameaça para as pessoas que lhe cercam, que convivam com elas, hein? Muitas vezes ela se torna ameaça para elas mesmas, né? A gente tem que tomar o cuidado justamente em relação a isso, porque na forma dela agir, a gente sempre vai estar observando, porque você fala para ela que ela está vivenciando isso, ela não vai perceber, então vai chegar um momento que ela precisa de uma ajuda mesmo, e aí quem está próximo vai procurar o melhor jeito, a melhor forma de abordar, de ajudar, de acompanhar essa pessoa até que ela possa perceber que ela teve aquele momento, porque assim, não é uma coisa que acontece e desaparece, tem um período, né? Ele leva um tempo, ele vai ser avaliado como delírio quando ele já passa por um certo tempo a presença de um mês ou mais, né, que está acontecendo aquele momento. Então, a pessoa que está próxima, com calma, vai ajudando, porque até mesmo a gente sabe que a pessoa, num momento de delírio, ela pode atentar contra a própria vida dela. E é claro que nós ficamos atentos contra a nossa também, vamos preservar a nossa vida e a vida deles. Não é temer muito problema, muitos dos problemas, falando melhor, é que a gente fica com medo de como agir, de como auxiliar. E outros que às vezes a gente até acredita, tem a pessoa, ela tem um discurso tão organizado,
em relação, se você não tiver tempo de perceber, parece que é verdade, né? Ela está sendo perseguida. Aí quando o assunto começa a ser bizarro, ou seja, que você percebe mesmo que não tem aquela, não está justificando, não está acontecendo, aí você procura uma ajuda. Então, aí quando a gente consegue perceber, né? Mas geralmente, se você já percebe de início, que aconteceu uma vez, ela falou, não bateu bem o que ela falou, que não é o que está acontecendo. Foi a segunda vez, você vai observando aquele tempo que está acontecendo, vai com ela, procura uma ajuda, né? Comece a conversar, e ela vai falar, não, está acontecendo sim, eu estou sendo perseguido, ou a pessoa está assim contra mim mesmo, né? Tem até aqueles que você vai ter ideia, né? Olha que estranho, tem aquele subtipo de delírio que a gente chama de erotomaníaco, ou seja, aplica-se quando o tema central do delírio é o que a outra pessoa está apaixonada por ele. Não, aquela pessoa está muito apaixonada por mim, eu estou até fugindo dela, mas ela está apaixonada e ela não pode me ver. E assim, é um tipo que você percebeu que não é aquilo. E aí, vem cá, vamos procurar uma ajuda, porque essa perturbação já está atingindo várias outras circunstâncias da sua vida, da vida do outro, e a gente vai procurar ajudar. Ok? Ok. Doutor Ignaldo, uma outra pessoa mandou uma pergunta aqui dizendo o seguinte: a minha mãe está com 93 anos e ela está tendo alucinações. Diz que colocaram veneno na comida dela e não quer comer. Outras vezes que a casa está pegando fogo e muito difícil, né? Ela está falando. Esse pela idade dela, você acha também que pode ser ainda essa questão do delírio? A idade já favorece também, porque Sim. A gente vai chegando num certo momento, a gente vai entrando na questão da senilidade, né? Então Sim. É bom que ela observe e isso ajude, e principalmente que ela possa ser bem acompanhada. A gente vê o geriatra, né, que vai trabalhar todas essas áreas e vai auxiliar também com a rede de ajudas para poder acompanhar ela, poder se alimentar, senão ela vai entender firmemente que a família quer matá-la para poder ficar com a herança, né? E aí acontece tudo isso, e a gente vê assim, muitas coisas acontecendo. Então assim, ela já tem a questão da idade, que já favorece, nós sabemos disso, graças a Deus que ela já chegou a essa idade, viveu bem, tem vivido bem, tem toda uma história de vida, né? E é um momento de um cuidado mais próximo, levar justamente falar, ela está vivenciando esse momento, né? E ela pode não estar só delirando, ela pode estar vivendo esse momento por causa da idade, e também pode estar acontecendo um pouco disso também. Certo. Eu lembro, doutor Ignaldo, vocês falando, eu estava lembrando de uma experiência. Quando criança nós tínhamos uma vizinha, e lá tinha uma pessoa, uma mulher, que ela ficava na janela às vezes, normalmente era tarde, por volta das 4, 5 horas da tarde. Ela ia pra janela e, tipo, olhando pro nada, né? Sabe quando a pessoa tá olhando pro nada ali? E aí ela discutia com alguém. Ela discutia ferozmente, xingava e tal, e aquilo era praticamente quase todos os dias, né? Ela ia pra essa janela e xingava e não sei o quê. E as pessoas passavam e ela nem olhava para essas pessoas. Ela tava olhando um vazio do lado de fora e discutindo com alguém ali, que eu não lembro quem que era, né? E aí, tudo bem. Quando eu, já agora jovem, né? Aí eu estava em Belém do Pará. E aí, para minha surpresa, de repente eu estava na rodoviária de Belém do Pará. E aí, de repente, começou uma gritaria, né? Lá e tudo e tal, as pessoas correndo. E aí, quando era próximo de mim, né? E quando eu fui também para perto para ver o que estava acontecendo, era exatamente esta mulher. Ela tinha pego uma criança que estava passando por ela, um menino, né, de mais ou menos uns 8, 10 anos, e ela pegou esse menino e começou a espancar, né, e brigando com esse menino. E aí era exatamente essa nossa vizinha, né, essa minha vizinha lá, e ela estava lá na rodoviária, e ela atacou essa criança, né, com aquele mesmo comportamento, como se fosse essa pessoa que ela estava discutindo, né? Quando já eu, na minha adolescência, já alguns anos para trás, e ela daquele mesmo jeito, só que ela tinha agredido essa criança, né? Ela tinha atacado essa criança. Então, e era uma criança que estava passando lá, que ela não conhecia, e enfim.
né? Então, assim, e também há esse perigo, pode ter esse perigo, né? Tem que ter esse cuidado, né? Ela poderia estar achando que era um filho dela ou alguém da família que ela já estava, e assim, estava na vida dela. E é interessante, por isso que a gente vai sempre falando, olha, a pessoa que está mais próximo, que conhece, precisa estar atenta, e ainda mais hoje. Imagine se ela tentasse agredir uma pessoa que fosse mais velha e fosse se defender, poderia ser chamado essa pessoa tentando se defender como se estivesse fazendo cair na Lei Maria da Penha, né? Sim. Porque estava agredindo ela, mas já essa mulher já estava vivenciando um transtorno. E esse transtorno tem que ser, uma vez observado, tem que ser cuidado. Então, geralmente, a gente vai observando, vai trabalhando. Tem uns que andam na rua falando sozinho, fazendo várias Sim. coisas, vivendo uma outra história, um momento de esquizofrenia. Hoje a gente dá esse nome, né? E muitas pessoas, e é interessante, que quando há a questão da família, muitos não gostam de falar porque ficam envergonhados, acham que a pessoa está vivendo isso. E hoje, graças a Deus, hoje a gente tem uma abertura maior de saber, olha, existem os transtornos, a gente precisa cuidar, né? Quantas pessoas que a gente hoje vai falando, por causa da pandemia, por causa de tudo que temos vivenciado, quantas pessoas vão precisar de ajuda, de um apoio psicoterápico para poder acompanhar, recomeçar a vida, porque não serão, nós não vamos colocar que seria uma pessoa que está vivendo um delírio, mas os transtornos emocionais virão porque muitos estão voltando à vida normal, mas tem muitos que ainda não conseguiram sair de casa. Olha só quanta dor que vai acontecendo ali. A pessoa até quer ir, mas está com medo. E nos delírios, imagina você passa na rua e encontra alguém que está acontecendo um problema desse, né? Tem aquelas pessoas que, igual eu falei, que tem o delírio de controle, por exemplo, que a pessoa acha que a mente dele está sendo controlada por essas terrestres, ou seja, por gente de fora que estão mandando ele fazer alguma coisa. Então a gente tem que estar atento também em relação a todas essas circunstâncias. E isso é só de uma forma geral, porque a gente passa, como eu falei na chamada, né? A gente está conversando com alguém e a pessoa vai falar claramente que ela está vivenciando aquela história, ela está sendo perseguida, ou é dentro de casa, aí você vai conversar com a família, né? E isso é muito, muito importante estar atento. Lembrando que muitas vezes ela não está nem tendo, como eu disse aqui, alucinação, que tem pessoas que têm aquele momento que, bicho, eu falo isso a semana que vem, né? Que eu já conheci pessoas que falaram assim, olha, tinha um monte de aranha andando aqui na minha vida, você não está vendo aqui no meu corpo, aqui estão andando, estão caminhando, e aquela pessoa está vivendo alucinação. Estamos falando de um delírio sem essa alucinação. E também, o Elber, enquanto chegou mais alguma pergunta, alguém que estiver ouvindo aí, se quiser participar, fique à vontade. Me avisa para eu parar aqui para ouvir as experiências também e os momentos que a gente está vivenciando, né? Nessa conversa sobre delírio. Depois, vou esperar você falar, depois eu ainda tenho mais uma coisa que eu vi na faculdade, quando eu estava fazendo, e foi a primeira vez que eu tive contato com isso. Sim. Tem uma pergunta que chegou pra gente aqui, doutor Aguinaldo, tá dizendo o seguinte: minha filha, até um ano e 6 meses, tinha uma amiguinha imaginária, tinha até nome. E quando minha mãe levou ela acho que é pra Bahia, não sei, pra Bahia, a amiguinha também estava lá. Achava que era normal. Hoje, ela tem 10 anos e não lembra de nada. E aí ela tem mais aqui. Doutor, tem uma pessoa próxima que tem 68 anos e ela vê pessoas que já morreram. Isso é delírio? Essa de 68 anos precisa se investigar, conversar com ela, porque assim, precisamos estar atentos ao que a pessoa está vivenciando, né? Eu digo sempre, quando cuido de alguém que está passando por luto, que ainda fala assim, olha, tenha certeza, você não está ficando louco quando você vê alguém parecido com o seu ente que você perdeu, que você ouve vozes, e esse é um momento que você está vivendo do luto, da perda. Se isso vai persistindo, agora é o momento de se investigar o que está acontecendo, como que ela está vendo, né? Se ela está tendo
alucinações, se ela está tendo um delírio, qual é o momento de que ela está vivenciando. Então é importante ir conversando com ela, e às vezes a pessoa fala normalmente, então é observar e aproveitar esse momento para cuidar dela de uma forma carinhosa, né? A gente vai observando, porque a gente não pode nem dizer que ela está vivendo um transtorno completamente sem investigar, como também a gente não pode falar que é uma questão espiritual. É importante saber definir todas essas circunstâncias. Quanto a essa menina, que legal, né? A gente observa isso, que a mãe observou. Realmente a criança tem aquela faixa etária, e depois ela vai falar, não fazia isso não. Não fazia, o amiguinho imaginário que viaja com a pessoa e bate o papo, conversa com ela, tudinho. Então a gente só precisa estar atento que nas faixas etárias da criança, ela vai chegar um momento que ela vai deixar de vivenciar isso, né? E aí é legal estar acompanhando, ajudando, né? Brincando com ela, conversando, e vai chegar um momento que você vai observando, olha, acabou essa faixa etária, chegou aquele momento do desenvolvimento da criança, ela agora está com outro foco, está crescendo, já começou a ter os seus desafios, os seus nãos também, e aí vivencia isso. E a essa senhora, mais uma vez, eu volto. Converse com ela, converse com a avó, vai conversando, vai falando, e como que ela vivencia isso, o que está acontecendo, e pode se investigar, se isso é constante, né, de uma tal forma que modifica a história da vida dela. Certo. E aí você vai ter o acompanhamento. E quero agradecer quem está participando aí também. Um abraço a vocês aí. É muito bom poder a gente observar que tudo aquilo que a gente vê na parte da ciência, às vezes a gente está vivenciando no dia a dia, passa por uma dificuldade e não sabe o que aconteceu, por que aconteceu, e a gente pode ajudar, ou se ajudar também. A pessoa está dizendo aqui pra gente que, para complementar, né, a pessoa de 68 anos, ela perdeu o filho, já tem mais de 30 anos, e ela fala que ele vai estar em determinado lugar, por exemplo, numa festa, né, eu acho que quando tem os eventos, né, importantes da família, eles, acho que ela diz que essa pessoa vai estar lá ainda, né? Então, na realidade é aquilo que nós vimos quando falamos sobre luto. Ela não viveu o luto, dá para ela realmente, ela não perdeu, essa pessoa está viva, foi embora. Então ela vive essa história, ela vive esse momento que ela não perdeu esse filho. Então para ela, e aí agora eu entendi, né? Porque a gente fica, ela ficou, gravou no coração que ele viajou e tudo, mas ele vai voltar, ele vai aparecer e vai se falar para ela, ela não vai aceitar, ela não viveu o luto da perda, né? Ela não viveu aquele momento de despedida, de dizer, olha, não vai estar mais com a gente. Então essa história vai seguir a vida dela, ela pode ser tratada, pode ser cuidada, e ela pode chegar um momento até que dizer, não, tudo bem, agora eu entendo, ele não está mais com a gente. Mas precisa sempre estar acompanhando, porque o sofrimento é dela, e ela vai vivenciando esse sofrimento, porque vai na festa e ele não está lá. Aí ele não veio, ela vai ter que arrumar uma história porque que ele não veio, né? E aí fica difícil um certo momento, tanto para os que estão à volta dela, por ver essa tristeza dela e o sofrimento, por não ter visto, né, a pessoa, e aí é o cuidado, né? Então, às vezes a gente fala, ela está delirando. Não, ela não viveu o luto, ela precisa se despedir, ela precisa aprender, de repente, dar conta disso, ou talvez nunca vai fazer, né, pelo tempo que se passa, já tem 30 anos, né? Mas ela precisa justamente ser cuidado. Quem está do lado, não a criticar, né? Mas entender que é um momento de dor que ela não conseguiu lidar até hoje. Tem uma outra ouvinte dizendo o seguinte: tem uma pessoa próxima que tem esse problema de delírio, só que há momentos que é tenebroso. Pode haver o fator psicológico e espiritual ao mesmo tempo? Olha, como aqui a gente está falando da parte emocional, psicológica, né? Eu digo que é importante que ela seja acompanhada. Se ela já vivencia isso, já tem dados, indícios, então é importante que ela esteja sendo acompanhada, às vezes não gostam de tomar o medicamento, e quando deixa de tomar o medicamento vai acontecer isso. E aí eu falando da parte espiritual,
O que me fez, na época que eu fiz o seminário para psicologia, foi justamente essa dúvida. Como saber se a pessoa está vivendo um momento que é questão somente espiritual ou se é física e emocional, né? A gente sabe muito bem que tem essas dificuldades para a gente dar conta, porque no meio cristão, a pessoa às vezes ouvir vozes é dado como normal, em alguns casos. E aí a gente precisa tomar cuidado que muitas vezes a pessoa ela não está ouvindo por ser questão espiritual, mas sim porque ela está vivendo um momento de esquizofrenia. E aí precisa ser acompanhado. Então é importante que o seu líder espiritual, o seu pastor, aquela pessoa que te acompanha, o seu mentor, esteja atento e entenda que pode estar acontecendo um momento que é puramente físico, emocional, uma questão psicológica que precisa ser acompanhado, está aberto para isso e procurar ajuda. E aí o que vai acontecer? A parte que é da ciência, da psicologia, do cuidado, vai ajudar essa pessoa, vai conversar, vai estar acompanhando na psicoterapia e com o psiquiatra, e o pastor, o líder, vai estar acompanhando a parte espiritual e vai saber lidar os dois juntos, de maneira que a pessoa viva bem, viva melhor, né? Numa qualidade de vida. Né, Elber? Sim. Doutor Aguinaldo, eu queria inclusive que o senhor falasse um pouco também, por exemplo, as pessoas que convivem, né, com as pessoas que estão passando por esse momento, por esse transtorno, né? Por quê? Normalmente, eu também conheci uma família que tinha um senhorzinho, né, que já era bem velhinho também e tal. Mas ele andava, ele, né, estava ali e tal, então ele tinha aqueles momentos de delírios também, né? Só que ele já era bem velhinho e tal. E ele tinha uns netos que eram muito... esses netos eram muito grosseiros, sabe? Assim, eles eram muito... como é que já eram adultos, né? Eram netos adultos, não era criança, não. Eram netos adultos que ele tinha. E esses netos tratavam esse vozinho muito mal, sabe assim, né? Com muita grosseria, com muito, né? Como se ele fosse chamava ele de todos os nomes pejorativos, né? Dentro da área, né? Doido, maluco, retardado, nananã e tal. E só que o vozinho, eu às vezes que eu tive perto dele, eu via que tinha momentos que ele estava tranquilo, né? Não estava delirando, né? E tinha os seus momentos de delírio. Então eu acho que também isso é muito importante, né? A família ou quem convive com essa pessoa nova ou velha, né? Eu acho que é muito importante a família tratar esse doente, vamos chamar assim, né? Essa pessoa que está com esse transtorno. Eu acho que de uma forma, como o senhor já até mencionou ainda há pouco, carinhosa, com atenção, e não estar depreciando e falando um monte de coisa para essa pessoa 24 horas, né? Eu acho que isso só piora a situação, né? É interessante, o Elber, porque aí a gente vê a necessidade de se criar as leis para a proteção da pessoa, né? Principalmente do idoso, porque assim, o cuidador, de certa forma, ele acaba, principalmente quando é o da família, né? Ele acaba ultrapassando alguns limites. E ele sofre também, de certa forma. Ele sofre, vive o incômodo e às vezes não consegue expressar. Ele teria que procurar uma ajuda para poder colocar isso para fora, para lidar bem com toda essa circunstância e voltar a cuidar da pessoa. Como você mesmo disse, esse senhorzinho poderia ter passado por um momento de remissão parcial, ou seja, aquele momento em que ele está bem, e viver esses momentos, né? Um momento que você conversa com ele está bem, está lúcido, está consciente, mas também de uma hora para outra passa por aquele momento em que ele está delirando, está no momento delirante. E aí é esse momento, quando quem está de fora reconhece, tem que vivenciar esse carinho, esse cuidado, mesmo que às vezes não seja agradável, seja cansativo, né? Porque quem cuida às vezes passa por esses momentos, mas se for o caso, pedir ajuda para poder estar com a pessoa, para poder descansar um pouco e vivenciar isso, porque não adianta você xingar a pessoa, você ser pejorativo com a pessoa, que naquele momento talvez ela nem responda, ou não vai fazer algo que seja coerente. Você vai perceber isso. Mas depois ela pode estar no momento dela de lucidez, ou no momento em que ela está mais tranquila,
ou medicada, e ela vai estar bem. Então, a realidade é aquele que está do lado, aquele que conhece, e mesmo que vivencie o desgaste, o cansaço, precisa estar com carinho acompanhando. Eu disse aqui que eu falaria uma experiência da graduação, e foi muito interessante porque a nossa orientadora, que trabalhava na saúde mental, e ela tinha um rapaz lá que, pela idade dele, na época ele deveria ter os seus 30 anos, 35 anos, e ela primeiro preparou a gente, falou: eu vou trazer aqui um pessoal da saúde mental, esse rapaz vai estar conosco, vai conversar, converse com ele, não sejam pejorativos, não riam, mas mostre o interesse de ouvir a história dele, que vocês vão perceber o momento em que ele vivia o delírio dele. Ele, pela idade dele, ele não estaria na Segunda Guerra, não teria participado da Segunda Guerra Mundial de jeito nenhum, a gente sabia. Mas ele falava com a riqueza de detalhes daquilo que ele vivenciou na guerra. Os tipos de armamentos, o carro de combate, qual era o local, tudo coerente. Assim, parecia que ele tinha estudado tudo aquilo sobre a Segunda Guerra Mundial e ele estava vivenciando aquela história. E ele contava claramente a batalha dele no fronte, e como ele escapou, como que ele estava ali, e o que ele estava vivendo. Era um típico neurótico de guerra, assincromático, né? Fora do tempo dele. Ele estava ali no tempo dele, que não dava qualquer um que ouvia ele falar. Diria assim: essa pessoa não viveu na Segunda Guerra Mundial, mas ele contava com riqueza de detalhes porque ele viveu. Se você falasse que ele não tinha vivido, aí ele ficava irritado, e estava provando com todo o conhecimento de causa que ele esteve na Segunda Guerra Mundial. Olha que tamanho de delírio, né? Sim. É interessante, né, doutor Ignaldo, porque assim, quando você tem a oportunidade de conhecer, né, pessoas que sofrem com esse tipo de situação, você vê que o poder que tem a mente humana, não é? Assim, a pessoa a ponto de acreditar numa situação dessa. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado, né? Porque todos nós, né, estamos sujeitos. Às vezes você pensa: não, mas isso aí acontece, né? Por que essa pessoa acontece? Por que isso acontece com alguém? Porque essa pessoa é fraca? Aí uma pergunta para o senhor, doutor Ignaldo: por que isso acontece, por exemplo, com alguém que a gente conhece, que a gente ama, que a gente viu que ela era uma pessoa normal, teve uma vida toda normal e tal, e de repente ela começou a passar por isso? Isso tem uma razão, tem um motivo, é genético, é físico? Por que acontece isso com essa pessoa? Então, e aí o problema todo disso acontecer, e aí os médicos vão perceber que faz parte, né? Se pensa ser causado por desequilíbrios da química cerebral, né? Onde envolve ilusões, percepções defeituosas do mundo. Ou seja, a questão mental da pessoa, o cérebro da pessoa, ela vai vivenciando esse distúrbio psicológico, e ele começa a ver o mundo de uma forma diferente, né? Ele começa a criar, e isso é muito próprio da esquizofrenia, né? Que ele vai vivendo o mundo de acordo com aquilo que está na mente dele, como que ele está vivenciando. Por isso que quando nós citamos aquele filme antigo lá, Uma Mente Brilhante, né? Quando a gente vê aquele matemático vivenciando tudo aquilo, era uma pessoa inteligentíssima, ele tinha um sonho. Então tem pessoas que vão viver esse distúrbio, às vezes, no momento que dá um descontrole, surge quando a pessoa está no auge do seu conhecimento, do estudo e tudo, ou um despreparo, ou uma angústia, uma depressão, ele vai vivenciar, algumas coisas podem estar juntas, mas o principal dele é que precisa estar sendo acompanhada para ver de onde surgiu e ele poder dar conta daquilo que ele está vivenciando. É tudo a mente, né? Como que a mente da gente, ela tem muita coisa a ser observada, aprendida, né? E trabalhar isso daí, e a pessoa pode conseguir passar por isso, passar por eles chamam de remissão, né? Ou a remissão parcial ou a remissão completa, né? O período, quando a completa, quando o período de tempo, né, após o episódio que aconteceu, né,
não estão mais presentes os sintomas do transtorno. Ela conseguiu ser cuidada e passar por esse momento. Então ela vai ser tratada. E tem aquela que nós falamos parcial, como você explicou, do aquele senhorzinho. Ele passa por um momento, daqui a pouco aparecem aqueles transtornos novamente. Então precisa sempre ser acompanhado, sempre estar sendo observado, entender. A gente que não conhecia antes, né? A gente acabava fazendo bullying, falando, isso que não estava acontecendo, né? E aí acabava a pessoa falando que estava sentindo aquelas sensações corporais, que é os tipos somáticos, né? E vão observando isso daí. Às vezes não tem um tema delirante ali, né? E que aplica para ele, a gente vai falar que é o misto ou não especificado. Então as pessoas podem passar por isso. Todos nós, seres humanos, podemos passar. Precisamos estar atentos, precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos aproveitar todo o tempo e usar bem esse tempo. Quando a gente fala assim de delírio, imagina o tema que hoje está muito presente é a questão da pandemia. Então, quanto mais vão tendo essas mutações do vírus, muito mais coisas vão acontecendo. E parece até delírio, né? Quando começam a contar, essa história começou assim, ou todo mundo querendo achar de onde veio. Hoje tem que cuidar da saúde. Hoje tem que saber como fazer para poder evitar, para se cuidar, porque muitas pessoas acabaram perdendo entes queridos. Então, a gente está vivendo tempos que pode acontecer isso, a pessoa ficar tão alucinada por causa do que está acontecendo e entrar num momento de delírio, de qualquer outra circunstância, mas pode ser cuidado também. Ok? Ok. Doutor Ignaldo, tem mais uma pergunta aqui. Esse trauma é parecido com a mentira? Quem conta passa até a acreditar nela? O problema da mentira é que quem conta, né? Ele vai sempre arranjar uma outra mentira para poder cobrir aquela para confirmar aquela que ele está fazendo, né? E acaba ele se perdendo em relação a isso daí, porque a gente diz que o mentiroso acaba acreditando. Mas o delírio, na realidade, a pessoa, quando ela entra num transtorno delirante, muitas vezes ela não percebe. O que ela está vivendo é aquele delírio. Né? Ele não está acreditando que ele criou aquilo, ele está vivenciando aquele momento, né? Por isso que a gente vê numa questão, como foi dito ali, poder agredir o outro, e a pessoa tem que estar com cuidado. Se o cônjuge está com aquele delírio de ciúmes, né? E aí o outro, ele é infiel todo o tempo, ele vai começar a perseguir, vai ficar tudo. A pessoa não pode sair e se estiver no mercado, cumprimentou a pessoa do caixa e deu um sorriso, muito obrigado, assim, sendo educada, olha o que está acontecendo, e a pessoa está ali e causa aquele transtorno todo, como também os outros, né, tipos que vão vivenciando. E aí é importante a gente observar que a pessoa está vivenciando aquele momento. Tem pessoas que vão falar assim, mas eu não consigo entender o que está acontecendo. Não, procura ajuda, porque na realidade ele está vivendo aquele transtorno e aquele transtorno é real na vida da pessoa. Causa angústia, causa problema, mas é real e traz problema. Sim. Tem uma pessoa que mandou aqui um texto, pastor, só que ela mandou um texto muito grande. Eu vou tentar ler aqui enquanto o senhor me responde uma outra coisa e depois eu te faço a pergunta. Pede ajuda dos universitários aí. Então, eu vou tentar ler aqui porque é muito grande e para tentar fazer um resumo. Mas, enfim. Doutor Ignaldo, eu estava, ainda há pouco, quando o senhor estava falando, eu estava pensando, por exemplo, a criança, né, ela tem essa parte aí da fantasia, né, e tal. Muitas crianças têm o amiguinho e tal. Mas pode acontecer também, essa situação pode também acontecer com crianças, né? A criança também pode, de fato, estar delirando, né? Então, todas as idades, elas estão sujeitas. A criança, quando ela começa a vivenciar a vida dela, o que a gente vai observar? Tem toda a avaliação, né? Inclusive a avaliação neuropsicológica, que vai mostrando todos os tipos de transtorno. A pessoa vai sendo acompanhada, vai observando o que é natural, e a gente tem alguns
até os pediatras já indicam alguns estudos para os pais, quando é pai de primeira viagem. Cada faixa etária tem a sua etapa e algumas coisas vão acontecer. É natural que a criança vivencie aquilo. Quando começa a ficar demais, quando começa a exceder um período, é igual ao adulto também. Se o período é extenso daquele fator delirante, aí ele precisa de ser acompanhado. Da mesma forma a criança. Então a criança tem o amigo imaginário, vai até um certo tempo, agora ele já vai ficando pré-adolescente, né? Continua, precisa de ajuda, precisa de observar, todos eles. E o adulto, ele começou a ter ele tem um tema, e aquele tema fica fixo ali, e aquele tema começa a mostrar, e a pessoa, qual é a base, né? Você olha ali, você já acompanhou, e não tem justificativo, o que ele está falando não é real, né? Ele está crendo naquilo que não é importante, que não é uma coisa realmente verdadeira. Igual eu falei sobre o delírio, vou lembrar aqui do delírio de grandeza, e o delírio de grandeza, imagine a pessoa ela falar que o pai dela é o presidente da República, vamos supor, né? Ou é um grande líder de uma empresa, e aí a pessoa vai começar a vivenciar e querer dar conta que é aquilo. Você conhece a história da vida daquela pessoa e fala, não, a gente conhece a família toda, e não é. Mas ela vai falar que não, o pai dela abandonou, ela tem uma grande herança, ela precisa buscar aquilo lá, e aí você vai trabalhar e vai acompanhar, porque ela está vivendo aquele momento de delírio, né? E aí ela tem que ser, às vezes, até o controle é por causa disso, porque ela pode causar mal a si mesmo, pode causar mal ao outro, porque ela vai acabar indo procurar. Se você não está atento, ela vai procurar o fundamento daquilo que é verdade para ela. Então a gente vivencia isso. E é interessante isso, Helder. É interessante a gente observar que às vezes a gente não percebe, não dá conta e está acontecendo. Não é que todo mundo vai passar por isso, mas às vezes a gente está próximo de alguém que esteja passando. Conseguiu ler o texto grande aí? Consegui. Eu vou fazer o melhor, doutor Aguinaldo. Eu vou ler para o senhor. Pode ler. Eu acho que é interessante você ouvir, você dar um parecer aqui para essa senhora. Ela, pela aparência, ela já é acima de 50 anos, mas vamos lá. Bom dia, a graça e a paz do Senhor. Muito importante esse tema de hoje. Eu tenho dificuldade e faço tratamento depressivo. Olha, uma das coisas que me perturba muito é porque eu teria no meu coração e no meu pensamento um grande desejo, era me tornar missionário, mas meus pais eram tão pobres e eu não tinha como pagar a mensalidade na época, e nem meu pai, e aquilo tem ficado na minha mente por certo. Já trabalhei na obra do Senhor, já tive em frente da igreja congregação, abrindo trabalho para igrejas organizadas, tudo pela vontade do Senhor, mas o meu coração desejava ter me preparado, e hoje eu sinto falta de estar na presença do Senhor, cuidando das pessoas, ajudando elas, porque eu estou fora do ministério. Peço oração para que Deus esteja comigo, e isso me causa um grande transtorno, porque eu sinto que parece que o Espírito Santo fica falando para mim todos os dias alguma coisa ao contrário daquilo que eu não pude fazer. Eu sinto como se eu estou sendo cobrada, que Deus tenha misericórdia de mim e me ajude. Eu tenho tido muitas dificuldades, tanto por esse lado como também pela perca da minha mãe, já há 9 anos, mas eu não consigo, ela repete, esquecer a minha mãe, por ela ter sido tão bondosa e tão boa para mim. Me marca muita a saudade dela, todos os dias, todo instante, de noite, nas madrugadas, e assim eu tenho vivido, mas dou graças a Deus que eu ainda estou de pé na presença dele. Ok. Vamos aos pontos importantes na fala dessa irmã. Como diria Jack, vamos por partes, né? Vamos por partes, né? Olha só, vou pegar um pouco do final. Há necessidade dela esquecer da mãe dela, que foi uma pessoa tão importante na vida dela? Não. Agora, é claro que ela pode lembrar-se o tempo todo da mãe dela, em gratidão ao Senhor,
por amor que ela teve e tem pela mãe dela, e a mãe dela cumpriu o propósito como mãe, como educadora, como cuidadora dessa filha, que a abençoou ao longo da sua história. Outra coisa que é interessante a gente observar é que, ao longo da história dela, ela conseguiu fazer o que ela sonhava. Ela foi uma missionária, então ela é missionária. Uma vez, eu vou dizer como embaixador, né? Uma vez embaixador, sempre embaixador, a gente fala no meio batista, naqueles embaixadores do rei. Então ela é uma missionária porque ela fez obras, ela teve à frente de ministérios, ela abriu congregações. O que ela precisa agora é organizar, que a irmã precisa organizar a sua vida e ver aquilo que é possível para agora, né? Se quiser fazer um seminário, pode até fazer. Hoje, quem sabe, já tem um recurso para fazer. Vai entender um outro momento da história. Mas o seu momento de vida foi importante. A cobrança que sente, e aí é o momento que assim, é bom estar conversando com um psicoterapeuta, ouvir justamente isso, porque essa cobrança que está sentindo, a qual está dizendo, parece que foi bem que ela disse isso, parece que o Espírito Santo está me cobrando o tempo todo por eu não estar fazendo a obra. Ela fez a obra, ela concluiu e tem condições de continuar fazendo, e ela pode fazer de uma forma mais próxima de casa, através de um relacionamento discipulador, cuidando de vidas, isso pode fazer, e a realidade essa cobrança e aí é uma coisa que ela vai ser trabalhada para poder entender. Ela é do Espírito Santo, está vindo ou é por causa desse sentimento que ela quer fazer a obra, sempre quis fazer a obra. Então são momentos de poder conversar, mas eu quero parabenizar a irmã de coração, porque a irmã conseguiu cumprir grande parte dos seus sonhos, mesmo não tendo feito um seminário. Quem sabe o seminário vem agora num tempo depois. Mas procure conversar sobre isso, procure ajuda, procure trabalhar sobre isso daí. A perda de uma pessoa importante na sua vida, ela faz a diferença sim, deixa a gente entristecido e faz a gente lembrar, né? E aí não é necessário que tenha que esquecer, mas sim que possa se lembrar com carinho e vivenciar que, olha, deu condições de fazer muitas coisas, inclusive de estar à frente da obra, que poderá voltar em um outro momento, né? Sim. Muito bem. Doutor Ignaldo, para encerrarmos, eu quero fazer só mais uma pergunta que uma pessoa mandou aqui, fez um comentário, né? Mas bem lembrado o comentário dela. O Alzheimer é um delírio piorado? É um delírio crônico? Ou não tem nada a ver? Então, o Alzheimer a gente pode até falar mais à frente. Ele vai passar por um momento que são perdas que as pessoas vão tendo na questão da senilidade, a idade, mas o Alzheimer pode acontecer em pessoas mais jovens também, né? E ele vai, justamente são perdas que vão acontecendo na memória, e a pessoa vai tendo que ser trabalhada em relação a isso. Isso a grosso modo, né? Porque também até o Alzheimer tem aquelas fases em que ele pode ser tratado, vai sendo cuidado por um certo tempo, né, mas eles vão tendo as evoluções. E a gente vai sabendo disso, que a nossa mente ela vai acontecendo dessas formas. Geralmente a gente pensava, e eu mesmo, né, muitas vezes aí tem que a gente tá pesquisando, a gente vai observando, e aí a gente pode responder isso mais à frente. O Alzheimer a gente achava que tinha aquela crença que era só a pessoa mais velha, né? Então a gente sabe que alguns distúrbios mentais podem atingir e levar a pessoa a ter uma comorbidade, poder ter um Alzheimer também, poder acontecer. E não é só no final da vida, né? Mas a questão... Opa, doutor Ignaldo, cortou aí o finalzinho, não sei se ele perdeu o sinal da internet, deixa eu ver se a gente consegue voltar. Você está no Divã da 316, toda quinta-feira nós temos esse bate-papo aqui com o doutor Ignaldo Pinheiro, né? Acontece depois das 10 horas, toda quinta-feira a gente encontra com ele aqui e ele sempre está trazendo para a gente sempre algum assunto e normalmente é comum, acontece na vida de muita gente os assuntos que são tocados. E hoje nós estamos falando aqui sobre delírio, né? Então, estamos falando aqui sobre delírio. Algumas pessoas acreditam em coisas
absurdas, né? E outras coisas que não são tão absurdas, mas a pessoa não está dentro do seu normal. E ele está explanando um pouco sobre isso. Nesse momento a gente perdeu o contato aqui com o Dr. Aguinaldo, acredito que deve ser problema de internet, mas vamos ver se a gente consegue retomar aqui o contato com ele, para ver se dá certo aqui, a gente consegue concluir, né? Vamos ver se a gente consegue concluir aqui então o nosso bate-papo com o nosso querido Aguinaldo Pinheiro aqui no Divã da 316. São 11 horas e 7 minutinhos em Brasília, 11 e 7 na nossa capital. Vamos ver se a gente consegue retomar aqui então o contato com o Dr. Aguinaldo, que até então não conseguimos aí. Vamos ver se a gente consegue retomar. Doutor Aguinaldo, me ouve? Não, ainda não. Eu estou ouvindo ele, mas eu não estou. Deixa eu só procurar aqui para achar aqui de novo, porque eu acho que eu estou fora. Não, o senhor tá, eu tô te ouvindo agora. Se o senhor estiver me ouvindo aí, tô te ouvindo agora. Alô? Oi. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, estamos te ouvindo, tá no ar. Ah, que legal. É que acho que caiu a conexão do meu Zoom aqui. Sim, muito bem. Você conseguiu me ouvir até que momento? O senhor começou a falar e já cortou. Ok. Voltando, a gente estava falando do Alzheimer, né? Isso. E a questão do Alzheimer, só para encerrar, é uma doença degenerativa que precisa ser acompanhada, independente da idade, né? Que às vezes a gente vê uma pessoa um pouco mais jovem acontecendo isso, mas geralmente é mais na senilidade, que a gente sempre pensava, tinha a crença que era só os mais velhos. Então precisa de ter um acompanhamento. Não vou dizer que assim, é um distúrbio maior, mas quando a pessoa tem um problema neurológico, geralmente os neurologistas já vão acompanhando isso e vão dar orientação para os cuidadores e orientação para a família, para a busca de psicoterapia e o cuidado, mas geralmente o Alzheimer é mais voltado para uma doença neurológica, né? E a gente vai trabalhando isso daí e acompanhando junto com a pessoa, ok? Maravilha, então em breve a gente vai estar falando sobre o Alzheimer, né? Isso aí. O interessante, doutor Aguinaldo, é que essa pessoa ela fez um comentário, né? E às vezes a gente costuma querer espiritualizar demais as coisas, né? E ela fala, olha, meu pai era cristão, né? Ela está falando, meu pai era cristão e teve Alzheimer, né? É porque justamente as pessoas acham que, pelo fato de você ser cristão, não estou dizendo que essa irmã acha, né? Estou falando que talvez pessoas que conviviam com ela, até às vezes da igreja e tal, como assim o cara é crente e está com Alzheimer? O que é que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, E é interessante, é interessante observar o seguinte: somos seres humanos, isso, né? Temos as nossas limitações e estamos sujeitos às mesmas questões que todas as outras pessoas, sendo cristãs ou não, porque faz parte da nossa vida, da nossa questão humana, do nosso ser. Então nós temos mente, nós temos a nossa questão, às vezes, degenerativa, que a gente pode acontecer com cada um de nós. Eu mesmo tive uma pessoa que eu admirava muito, que foi uma pessoa que foi um referencial na minha vida cristã, e assim, ele foi tendo, e eu fui acompanhando, ok, no final ele me levava para fazer, já era um senhor, me levava para conhecer vários trabalhos, um homem, um evangelista, um missionário nato, né? Ele sempre trabalhou com organização de homens, e o final da vida dele, ele teve essa doença degenerativa, também o Alzheimer, e foi tendo fases. Por isso que eu estava falando que existem fases que vão acontecendo, e o neurologista, o médico que está te acompanhando, vai falar, olha, vai acontecer isso. E a família, eu fui acompanhando a família, e a família foi falando. Então, assim, teve um momento que ele começou a esquecer, a esposa levava ele para a igreja, e aí ele já estava começando a esquecer alguma coisa, ele esquecia o meu nome, e aí a gente começou a vivenciar isso, e foi indo até os fins da vida dele. E a gente foi aprendendo. O homem que, assim, deu a vida dele pela obra, mas é ser humano. Então somos seres humanos e precisamos estar atentos que estamos sujeitos, sim. Eu vi um comentário de um pastor outro dia, doutor Aguinaldo, ele falando até o seguinte, ele falando assim, a gente às vezes quer espiritualizar tanto as coisas, né, que você esquece exatamente isso, que você é um ser humano, ou seja, você é resultado do que come,
Você é resultado dos teus, né, do que você planta na vida, não é verdade? Então, assim, aí às vezes o cara tá ali obeso, gigante, né, e tal, e às vezes quer botar na conta de Deus o fato de dele ser hipertenso, o fato de ele não, né, o cara não faz exercício, não faz nada, e quer espiritualizar o corpo dele aqui na Terra, né? E não tem como. Exato. E tem pessoas que já têm, por exemplo, também não vai, às vezes você tem uma questão do hipertiroidismo, o hipotiroidismo, que tudo isso vai afetar emocionalmente também. Sim. Então precisa se cuidar. Isso, exatamente. Doutor Aguinaldo, acabou o nosso tempo. Pois é, eu caí aqui, rapaz, ainda bem que vocês me buscaram de novo. Mas foi muito bom. Eu agradeço, Elber, por esse carinho de vocês, por cada participante que tem contado a sua história e tem aproveitado esse momento conosco. Se tiver alguma outra pergunta, por exemplo, esse já vai ficar na nossa lista, que é o Alzheimer, para a gente pesquisar e trabalhar um pouco mais. De repente, como a pessoa lidar com quem tem Alzheimer, né? Sim. Isso é importante, que o cuidador vai pensando nisso, porque o mais importante não é saber as enfermidades ou os tipos de doença, mas é saber que existe e saber que se você está em boas condições e você pode lidar com isso, você poder ajudar a outra pessoa com carinho, mas ao mesmo tempo de você se olhar e olhar para você, olhar para as suas questões, olhar para as coisas que estão te incomodando, entristecendo e procure ajuda. Então esse tempo aqui é para nos despertar em relação a esse momento da vida, que precisamos nos cuidar, porque a vida é uma dádiva de Deus mesmo. Maravilha. Então é isso, doutor Aguinaldo, quinta-feira que vem, de volta, permitindo Deus, claro, e a gente de novo com mais um No Divã da 316, quinta-feira que vem, qual é o assunto? Nós vamos estar dentro desse tema de esquizofrenia, mas falando agora das alucinações, né? De repente a gente aumenta mais um pouquinho, mas a gente vai falar sobre, o foco mesmo vai ser sobre alucinações, que vai mexer com coisas que já foram ditas hoje, né? Sim. Em relação a isso, tem pessoas que têm algumas coisas, mas as alucinações, elas podem estar acompanhadas dos delírios com alucinações, e nós falamos de delírios sem alucinações. Então vamos trabalhar um pouco mais isso aí. Eu espero cada um de vocês que estão conosco aqui, mando um abraço a cada um de vocês, agradeço a participação, a toda a equipe da Rede 316 e também um abraço para o meu povo ali em Barra Mansa, né? Estamos num período de férias, que o Senhor esteja abençoando nossos irmãos que estão lá na direção, cuidando da igreja lá. Forte abraço. Valeu, doutor Aguinaldo, muito bom ter o senhor por aqui mais uma vez, forte abraço. Deus abençoe e boa viagem, boas férias, né? E é isso. Se tiver em algum paraíso ou for para algum paraíso, por favor, lembre-se da gente. Com certeza. Um forte abraço. Valeu, um forte abraço, pastor. Até quinta, então. Então é isso, gente. Olha, No Divã da 316, na próxima quinta, a partir das 10 da manhã, a gente vai estar de volta aqui na rede, claro, trazendo para você mais esse gostoso bate-papo, mais esse momento de aprendizado aqui na Rede 316. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.